Graça e paz. Vamos falar agora um pouquinho sobre motivos pelos quais o Ministério de Intercessão deve estar orando constantemente. É claro que alguns motivos eles vão surgindo de acordo com a caminhada, mas existem motivos que vocês precisam entender que são motivos padrões, que sempre vai haver algo dentro desse contexto que eu vou estar falando aqui, que são exatamente 8 tipos de motivos. Então, o primeiro é orar. O primeiro motivo é orar pelo pastor, pela igreja, pela família pastoral, de uma forma geral. O Ministério de Intercessão ele tem essa responsabilidade de estar cobrindo, de estar orando o pastor, a família pastoral e a igreja de uma forma geral. Orar pela vida do pastor, orar pela saúde do pastor, esquecendo o que vocês esperam dele, mas abençoar de verdade a vida do pastor. Deus, prospere meu pastor. Deus, que não falte alimento na vida do meu pastor, que não falte, abençoa a mente dele, abençoa o corpo, a alma, o espírito, abençoa tudo que ele tocar as mãos. Senhor, se existe alguma luta que o meu pastor está enfrentando, abençoa, ajuda o meu pastor. Vocês precisam ter isso no coração, que no que depender da oração de vocês, o seu pastor vai ter o melhor. E isso não tem a ver com o que vocês acham que ele merece ou deixa de merecer. Isso é intercessão, é o trabalho do intercessor. E é claro que para isso vocês precisam que o coração de vocês acredite que isso é importante. Não é? Então, orem pela vida do pastor, orem pela esposa do pastor, orem, independente se vocês gostam da esposa, se ela é atuante, se ela não é atuante, abençoem e abençoem muito. Peçam para que Deus alinhe os planos dele na vida do pastor. Peçam para que Deus alinhe os planos dele na vida da pastora. Que não seja uma oração de manipulação, dizendo, Deus, nós pensamos desse jeito, faça desse jeito. Não, Deus, exerça o teu ministério, exerça o teu querer através do nosso pastor. Mas abençoa o nosso pastor, abençoa a nossa pastora, a equipe pastoral da igreja. Profetize, libere decreto. Os filhos dos pastores, vocês não sabem, mas o pastor, a esposa, os filhos, às vezes passam por lutas que ninguém entende, lutas que são ocultas deles e que são incompreendidas. Então, orem pelo pastor e, como extensão do pastor, a igreja é extensão do pastor. Nós já ouvimos isso várias vezes. A igreja é espelho do pastor, é reflexo do pastor. Então, ore também pelo ministério. Então, pastor, seja abençoado, minha igreja seja abençoada, prospera a nossa igreja, prospera o nosso ministério de uma forma geral. Sempre que vocês estiverem orando, acrescentem um momento da oração para esse objetivo. Nós vamos orar por uma campanha, vamos orar por Israel, vamos orar pelo que for. Lembrem-se sempre de orar também, nesse momento, pela vida do pastor, da família pastoral, de cada um. De repente vai intensificar no filho, na filha, na esposa, no pastor, na igreja, mas sempre apresentem diante do Senhor. Eu entendo, meu irmão, minha irmã, que no momento que uma equipe de intercessão está orando, Deus mobiliza anjos qualificados para ajudar essa equipe. Deus libera decretos, porque é o momento do céu, é o momento do reino. Deus espera pela atuação da equipe de intercessão. Então imagina que a intercessão começa a orar, Deus mobiliza os anjos, o céu se mobiliza e você deixa de orar pelo seu pastor, pela sua igreja. Não tem cabimento, não é? Segundo, motivos de mapeamento e de guerra. O que é mapeamento e guerra? São aqueles motivos de oração que vão sendo levantados conforme a inteligência espiritual do Ministério de Intercessão vai se desenvolvendo. E aí vocês vão perceber, olha, nós entendemos que a nossa rua é uma rua que tem um trono de maldade, um trono de demônios. Eu explico isso em um outro curso, o que é um trono, como identificar um trono. Então, existe um trono de miséria, existe um trono de prostituição. Nós percebemos no nosso mapeamento que a nossa igreja está enfrentando um problema de doença, o problema de frieza espiritual, problema de fofoca, problema de avareza, de ganância, seja qual for. Orações estratégicas que são oriundas de um levantamento de informações.
É o que nós chamamos de mapeamento espiritual territorial. Pode ser de dentro da igreja ou dos derredores da igreja. Então esse é o segundo tipo, o segundo motivo de intercessão comum a um ministério como esse que nós estamos aqui juntos formando. Terceiro motivo são os motivos nacionais e os motivos mundiais. É muito importante a equipe de intercessão estar antenada às notícias do que está acontecendo na nossa nação e do que está acontecendo no mundo. Às vezes a igreja é tão alienada, tão fechada, que ela está orando pela rua, orando pelo bairro, mas ela não entende que o que está acontecendo na rua e no bairro é reflexo de algo que está acontecendo na nação ou talvez no mundo. Tudo está conectado. Agora, muito cuidado, porque é necessário também uma direção de Deus nessa oração. Porque muitas vezes você está orando baseado numa manipulação de informações que vem da Rede Globo, que vem da Rede Record, que vem disso, que vem daquilo. Então, nós precisamos ver as notícias, buscar um discernimento de Deus e levar para a intercessão, para que haja às vezes, está havendo uma guerra na Síria, está havendo uma peste na África, está havendo um atentado em Londres, e aí o crente pensa, eu não tenho nada a ver com isso. Claro que tem, porque o universo é conectado. Se uma maldade acontece em algum lugar, pode ter certeza, essa maldade pode ecoar como um eco aqui do outro lado do mundo. Então nós vamos orando como se fosse o mundo é um corpo. Se o teu dedinho do pé está doendo, mais cedo ou mais tarde o corpo todo vai sentir. Então ore pelo mundo, ore pela sua nação, ore pelas eleições, ore pelo governo, ore pela política, ore pela mentalidade, ore pela educação. Mas é porque estão mudando o sistema educacional. Ore por isso, que Deus dê mentalidade profética para que vocês possam orar por coisas sérias e que façam diferença. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Número 4, oração por Israel. Orar por Israel deve ser algo também repetido, comum e normal, o tempo inteiro. A palavra de Deus diz, orai pela paz em Israel, que sejam prósperos os seus muros, orai por Jerusalém. Então ore por Jerusalém, Senhor, abençoa Jerusalém. A palavra de Deus diz que existem duas Jerusaléns, a Jerusalém espiritual e a Jerusalém material, física. Você deve orar por duas. Como você ora pela Jerusalém material? Senhor, abençoa Jerusalém, abençoa o Estado de Israel, abençoa aquele povo, abençoa aquela nação. E a Jerusalém espiritual, você deve dizer, Senhor, manifesta a Jerusalém espiritual no meio de nós, que é o arquétipo de paz. Porque no mundo espiritual, ou você é Babilônia ou você é Jerusalém. Ou o seu carro é Babilônia ou o seu carro é Jerusalém. Ou o seu casamento é Babilônia, ou o seu casamento é Jerusalém. Ou a sua igreja é Babilônia, ou a sua igreja é Jerusalém. Tudo pode ser ou Babilônia ou Jerusalém. Então, Senhor, manifesta, veste Jerusalém na minha igreja, veste Jerusalém na minha vida, na minha aparência, na minha saúde, na saúde do meu pastor, e assim consecutivamente. Bom, número 5, orar pelos motivos do mural de oração. Esses são os motivos que vão surgindo com o passar dos dias do Ministério de Intercessão. Então nós vamos aprender em um dos próximos vídeos que na sala de oração, na sala de intercessão da igreja vai ter um mural. Um mural que quem vai mexer naquele mural é a equipe de intercessão, sobre a liderança, o conselho profético, e a equipe de intercessão vai ter um mural onde vocês vão botar os pedidos de oração, a irmãzinha, problema não sei de onde, aqueles motivos, porque existem motivos que são distribuídos para cada um, mas os motivos que todo o Ministério de Intercessão deve estar orando vão estar no mural. Então vocês vão estar ali sempre orando, botando a mão no mural, profetizando e sempre lembrando, se aconteceu um milagre, se a resposta foi ouvida, se Deus fez alguma coisa que vocês entendem que já não precisa mais orar por essa causa, retire o pedido do mural. Isso é muito importante. Número 6. O sexto motivo de oração é o que eu chamo de cobertura presencial
de cultos e eventos, que é o que nós vamos ter um vídeo explicando com detalhes, que são aquelas orações que são em tempo real, durante o culto. Você já deve ter visto, muitas igrejas fazem isso. Na hora que o pastor está pregando, os intercessores estão orando de pé, cada um numa posição. Algum intercessor fica no altar, um fica no início da nave da igreja, outro no final. E ali eles não estão. Tem muita igreja que bota ali alguém só para poder dizer que está. A pessoa não sabe por que está orando, não sabe como agir, muitas vezes está distraída, está pensando na morte da bezerra, né? Mas quando o intercessor está ali colocado, treinado estrategicamente, nós vamos falar sobre isso, nesse momento ele está fazendo uma oração de cobertura presencial no culto, num evento, num congresso, num evento de rua, num ar livre, numa caminhada profética, num ato profético. Ele está presencialmente sendo o intercessor, numa libertação. Às vezes, numa igreja, o libertador está expulsando o demônio, mas não tem ninguém protegendo o libertador. Então, o intercessor está protegendo presencialmente, dando uma cobertura presencial. E aí, no número 7, da mesma maneira que existe a cobertura presencial, existe a cobertura não presencial de cultos e eventos. O que é? Uma torre de oração. Eu já vi uma igreja que eu achei muito bonito, que debaixo do púlpito tinha uma sala. Olha que coisa linda. Por debaixo do púlpito, ninguém via. Enquanto o pregador estava pregando, sempre haviam 2 intercessores orando em escala. Orando, mandando fogo. Esse fogo vinha de baixo para cima e logo acima estava o pregador, a equipe de louvor. Às vezes não consegue ser debaixo do púlpito, mas a igreja tem a torre de oração, a sala de oração que eu já falei, a sala de intercessão, onde alguém não está presencialmente, mas está dando uma cobertura não presencial. Pode ser de dentro de casa, se quiser. E a cobertura não presencial, ela pode ser da seguinte maneira também. Não no dia do evento, 21 dias de jejum de oração pelo evento. O que é isso? É uma cobertura não presencial. Uma escala de oração também é uma cobertura não presencial. Tá ok? E finalmente, número 8, o 8º motivo de intercessão, que é comum ao Ministério de Intercessão, que são os pedidos de oração da igreja. Toda igreja tem pedidos de oração. Às vezes pedido de oração dos crentes, dos membros, dos visitantes de uma campanha, da célula, às vezes da vizinhança, alguém fala, ore por isso, causas de oração. E onde esses pedidos de oração são coletados? Muitas vezes num culto de campanha, num culto de consagração, no dia a dia, alguém fala, olha, eu preciso que ore por isso, por essa causa. Isso vai ser anotado. Então, a igreja pode ter uma cestinha de oração, onde as pessoas botam ali os pedidos. Ela pode ter uma urna de pedido de oração, um caderninho de pedido de oração. Hoje em dia tem tanta tecnologia, pode ter até um site da igreja, onde a pessoa vai lá, coloca o nome, o telefone, o e-mail, pedido de oração. Quem sabe o blog do Ministério de Intercessão da igreja, a lista do WhatsApp, não importa. O importante é que vocês tenham todos aqueles pedidos de oração anotados para orar. E aí pode ser uma oração na sala de intercessão, pode ser uma oração no culto de intercessão profética, que eu vou ensinar para vocês como é que se faz. Pode ser uma oração feita numa campanha de consagração. Pode ser uma oração levada para o monte, a equipe de intercessão leva até o monte para orar. Ou quem sabe um dos membros, dos integrantes do Ministério de Intercessão vai fazer uma viagem para Israel, para Jerusalém, leva lá os pedidos de oração para orar. E isso aí vai ser certamente ouvido pelo Senhor, tá bom? Então, anote isso daí tudo direitinho, recapitulando. Os 8 motivos importantes para serem de oração da igreja do Ministério de Intercessão. Número 1, vida do pastor, ministério, família pastoral. Número 2, tudo aquilo que foi levantado por mapeamento, por questionário, que são mapeamentos territoriais e guerra espiritual. Número 3, motivos nacionais e internacionais, mundiais. Número 4, oração por Israel e por Jerusalém. Número 5, motivos do mural, que estão no mural dentro da sala. Número 6, cobertura presencial de cultos e eventos. Número 7, a cobertura não presencial de cultos e eventos, incluindo escalas de jejum, torre de oração, sala de oração. E número 8, os pedidos de oração escritos e anotados em algum lugar.
Captou? Espero que você tenha entendido tudo, aprendido e, acima de tudo, que você esteja disposto a colocar em prática. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como fazer a reunião mensal estratégica do Ministério de Intercessão. Até a próxima. Tchau, tchau.